Então, beleza. Começando aqui já a gravação. O tema de hoje aqui é um tema, como essa é uma das últimas aulas aí dessa etapa do curso, né? Aulas minhas, pelo menos. Eu quero abordar um tema que eu até trabalhei no inicinho desse curso, das minhas aulas, pelo menos, né? Um tema que eu acho que é bem importante, tanto para quem for estudar xadrez individualmente, ou foi ensinar em escola, né, ou qualquer outro lugar, que tanto o professor ele tem que saber fazer o aluno desenvolver essa habilidade, que eu vou comentar aqui, quanto o jogador de torneios ele tem que saber desenvolver isso nos campeonatos, né? Que é, que é a questão de você olhar para a posição, claro, fazer uma análise estratégica geral e identificar o que é prioridade naquele momento. Que as prioridades na abertura, no meio-jogo e nos finais, ela vai alternando de acordo com as decisões dos jogadores, principalmente após os erros. Então, esse é um tema que eu sempre gosto de frisar bem com meus alunos, quando eu vou analisar, por exemplo, os alunos particulares, estou falando, né? Quando eu vou analisar partidas deles, né? E também eu sempre gosto de frisar isso, porque quando os alunos vão analisar a própria partida, né, sozinho mesmo, a pessoa tem que prestar atenção nas fases do jogo, em cada momento crítico da partida, no que é prioridade naquele momento, entendeu? Porque às vezes, numa partida, a prioridade, por exemplo, vai ser rocar rápido. Na outra, desenvolver as peças para atacar rápido. Numa outra, vai ser, por exemplo, segurar um peão a mais e se defender, jogar no contra-ataque. Então, assim, eu noto que às vezes muito jogador, principalmente mais inexperiente, ele falha nisso. Ele não percebe o que é prioridade em uma posição e aí ele, vamos dizer assim, escorrega estrategicamente naquele item. Porque, claro, se você não atender o que a posição está pedindo, possivelmente você vai falhar estrategicamente, consequentemente na tática também, né? Que a tática é o que vai complementar a estratégia, né? Nessa questão de, vamos dizer assim, da punição. Então aqui eu separei algumas partes do Carlsen, vamos ver quantas que a gente consegue ver hoje. O Carlsen, eu acho que da atualidade dos últimos, pelo menos dos últimos 15 anos, eu diria, ele é o melhor exemplo disso, porque parece que o cérebro dele foi programado para sempre saber o que é prioridade na posição e sempre jogar em cima daquilo. Dificilmente ele falha nisso, né? E quando falha, geralmente é porque às vezes analisou errado a posição, né? Mas o Calcio é o que menos falha nisso. Então, vamos começar aqui com a partida de 2007 do Carlsen. O Carlsen, então, ele ainda não era número um do mundo, mas ele estava, o gráfico dele já estava voando. Carlsen contra o jogador Naidish, fortíssimo aí. O Carlsen, nessa partida, estava com 2.714 e o Naidish 2.639 pela Copa do Mundo de Mansisk. Então, vamos lá, Kant-Mansk, né? Carlsen de brancas, jogou peão-dama, cavalo F6, C4, E6. Até aí nada demais, né? Cavalo C3, bispo P4. Aí eles entram numa ninja-índia, dama C2, já preocupado ali com a possibilidade de dobrar os peões em C3, aí normal, só teoria de abertura, D5 e A3. Beleza, cutucou o bispo, meio que quase que forçado tomar o bispo, né? Recuar seria muito ruim, perde o propósito da ninja-índia, e aí dama C3. Então aqui já tem, eu sei que tudo bem, isso aqui é teórico, né? Quem estudou alguma coisinha de peão-dama já sabe que isso aqui é mais velho que tudo. Mas aqui já tem uma diferença de foco do jogo das brancas e do foco das pretas, né? Cada abertura geralmente vai ter
esse antagonismo nas ideias. Por exemplo, qual que está sendo inicialmente aqui o foco das brancas? Pegar o par de bispo, que foi o que acabou de acontecer. Mas em compensação, né, acabou, só tem a dama desenvolvida, todas as demais peças aqui ainda estão na primeira fila e não tem o roque tão rápido assim. Então, digamos que o jogador de brancas que joga esse tipo de abertura, e não tem nenhum problema jogar essa abertura, eu mesmo jogo essa posição de brancas, ele tem que saber o preço que ele está pagando em troca de quê? Então, ele obteve o par de bispo, que é uma coisa que a gente já viu em outras aulas, né? É um tema aí já batido, né? É um tema estratégico, digamos, de longo prazo, a vantagem do par de bispo. Mas o que que o Carlsen está sacrificando aqui, né? O que que os jogadores dessa abertura sacrificam? Desenvolvimento, por exemplo. Então, o jogo das pretas é exatamente o oposto, né? As pretas, por exemplo, já podem rocar, elas já têm o cavalo desenvolvido. Após rocar, o rei já fica seguro. Daqui a pouco é dar sequência no desenvolvimento das outras peças e por aí vai, né? Então, a Ninja Índia, principalmente essa variante, ela já tem assim um antagonismo de ideias interessante, né? As pretas lideram o desenvolvimento e o branco ele está atrasado no desenvolvimento em troca do par de bispo. Então, assim, quem às vezes não entende bem essa dinâmica, às vezes é melhor evitar essa abertura de brancas, entendeu? Tanto que é uma abertura que eu tenho no meu repertório de brancas aqui, mas às vezes eu evito usar por conta disso. E aí, o Naidice jogou uma linha bem crítica, que é o C5. Ele até atrasa um pouco o rock, mas como o rock ele pode fazer a hora que quiser, não é tão grave. E aí, nessa posição, o que que as pretas estão adotando aqui? Elas estão tentando abrir o jogo rapidamente para explorar o atraso no desenvolvimento das brancas, que só tem a dama desenvolvida. Então, aqui também a gente já pode perceber, né, um mecanismo padrão que o jogador de pretas aqui, o Naidish, está utilizando para tentar punir o Carlsen. Claro que isso tudo é teórico, viu? Essa posição mesmo, eu mesmo já joguei algumas vezes, eu não me lembro quantas, então aqui até agora ninguém inventou nada. Mas, como eu disse, o jogador que está num cenário desse, ele tem que saber essa dinâmica aí que está rolando. Porque ele entendendo os riscos da posição, ele acaba sabendo o que, que é prioridade. Então, por exemplo, qual que vai começar, ainda não é, mas daqui poucas jogadas vai começar a ser a prioridade número um das brancas. Desenvolver rápido as peças. Ou pelo menos tentar frear o dinamismo das pretas que vai acontecer. Aí o Carlsen tomou o peão, ele até, digamos, está sendo materialista, mas tudo teórico. D4, ganhando espaço no centro e começando movimentações centrais, mas daí é só tirar a dama G3. Contra-atacou ali no peão de G7. Beleza, aqui o Naidish ele vai ter uma pegada mais dinâmica, né? Ele vai focar em desenvolver peça, ele não está nem aí para o peão de G7. Por exemplo, muito jogador mais inexperiente iria lá tomar o peão de G7. Aí a pergunta que fica: será que essa é a prioridade? Será que tomar esse peão é a prioridade da posição? E aí é onde o jogador geralmente se enrola, né? Por exemplo, acho que eu nem preciso fazer uma análise muito longa aqui. Dama G7, torre G8, dama H6 única. Por exemplo, aqui já dá para jogar talvez cavalo G4 aqui. Vamos pegar ou E5 mesmo. Deixa-me ver aqui. Cavalo G4, dama H7 deve ter, né? Talvez E5.
E5 deve ser o lance. E, na minha opinião, é um jogo, assim, extremamente suicida das brancas aqui. Só tem uma peça desenvolvida, que inclusive é uma peça que pode ser alvo, e todas as peças brancas sem jogo. Isso aqui eu nem preciso de computador, nem, né, analisar em engine, nem nada disso para ver que isso aqui é loucura. Loucura. Mesmo que o computador me mandasse jogar isso, falasse, ah, não, Molina, isso aqui dá para jogar, você não está perdido, não. Eu não jogaria. Então, aqui a prioridade não é tomar o peão de G7. Mesmo que você calcule assim, não, mas a minha dama vai ficar safe. Beleza, você não perde a dama, digamos, né? Acho que não tem nenhuma armadilha na dama. Mas e o desenvolvimento das peças? Como é que esse rei vai rocar? Entendeu? Então, aqui o Carlsen, ele vai jogar um lance que é possível na posição, né? Não é um super lance, que é o lance B4. Esse lance, por incrível que pareça, ele tem a ver sim com o desenvolvimento, né? Dependendo da escolha do preto, que é jogar bispo B2 um dia. Claro que aqui a posição do Carlsen ela é perigosa, ele ainda não resolveu os problemas da posição, ele ainda está com o rei no centro, a dama exposta, mas o preto ainda não está também com todas as peças desenvolvidas, né? Aí o Naidish vai tentar apertar o Carlsen aqui. Jogou E5. E a partir daqui é que vai ser interessante as decisões do Carlsen, porque a posição dele está esquisita. Essa escolha de abertura do Carlsen, ela tá bem assim duvidosa, sabe? Ressaltando aqui, ó, ele obteve o par de bispo, mas só tem a dama desenvolvida e todas as demais peças, incluindo o par de bispo, estão aí só completando o jogo por enquanto. Então isso é uma decisão muito arriscada na maioria das vezes. Mas aqui agora o Carlsen ele vai ligar o modo de atender as prioridades da posição. Então é o seguinte, o Carlsen tem um peão a mais, né, que ele capturou lá em C5 e já defendeu. Ele tem um par de bispo. Então é o seguinte, ele tem que tentar resolver os problemas de desenvolvimento dele. Então ele tem que começar a soltar essas peças aí. E claro, não é tomando em G7. Então, olha como que o Carlsen ele vai atender. Claro, algumas jogadas que o Carlsen vai fazer aqui são jogadas difíceis, não são jogadas tão fáceis de executar. Claro que depois que a gente vê a jogada sendo feita, parece fácil. Você fala, eu vi o Carlsen fazer, tudo bem, é tranquilo. Mas na hora da partida, se a pessoa não conhece esse tipo de recurso, vai ser um pouco difícil. Olha a jogada que o Carlsen faz. E4. Ele entrega o peão, na verdade, ele está devolvendo o peão, mas para quê? Para poder já desenvolver o bispo na sequência. Tanto que o Naidish nem toma esse peão, né? Aqui, por exemplo, se tomasse esse peão, agora é diferente, porque agora eu posso tomar em G7. Porque a torre fica sem aquela possibilidade do torre G8, porque o cavalo não defende mais, entendeu? Então ele poderia explorar um pouco essa bagunça aí. Aí, por exemplo, aqui o preto, vamos supor que as pretas jogassem esse lance, que eu acho que é um erro, aí já leva o bispo H6. Então, nessa situação, a ideia do dama G7 funciona. Naquela outra, com o cavalo em F6, não. Então, tem que prestar atenção nisso. Então, aqui ele joga E4. Ele está entregando o peão de E4 para poder soltar as peças, principalmente o bispo, futuramente o cavalo. Então, o Carlsen, e isso é meio padrão de qualidade do Carlsen, né? Ele está prestando atenção no que é prioridade estratégica da posição. Ele já tomou um peão a mais, ele já tem par de bispo, agora ele tem que soltar as peças. Como eu disse, muito jogador mais inexperiente, né? Iria tomar em G7, iria, sei lá, fazer qualquer loucura aqui, não sei.
os mais malucões aqui jogaria H4, sei lá. Então, nessa posição, E4 é um lance interessantíssimo. Beleza, aí o Naidish não tomou o peão, ele quer tentar apertar o calce, né? Então ele joga roque. Então ele tá o preto aqui, né? Ele tá mais focado em desenvolver as peças, colocar o rei em segurança. Só que lembrando, o Carlsen tem par de bispo e um peão a mais, né? Beleza, aí o que o Carlsen fez? Bispo D3. De novo, muito jogador inexperiente aqui tentaria aplicar ciladinhas primitivas. Por exemplo, vou jogar bispo H6. Talvez até seja um lance jogável, né? Ameaça mate e tal. Só que, por exemplo, eu não gosto desse tipo de jogada nesse cenário, que é uma jogada que você começa a deixar suas peças muito penduradas, né? Por exemplo, agora eu basta defender G7, eu posso defender tanto com o interessante cavalo H5 ou cavalo E8, e fica aquele bispo lá em H6 meio no ar. A dama também é uma peça exposta, como eu comentei, né? Então, assim, pode até ser que o bispo H6 seja jogável, mas eu acho que nessa posição aqui, o branco ele tem que tentar terminá-la do rei para poder rocar. Eu acho que esse seria o foco, para tentar rocar pequeno. Ou pelo menos parar aí o ímpeto das pretas. Então ele joga bispo D3, que também é uma jogada interessante, porque ela atende outro princípio estratégico, que é bloquear peão passado. Isso aí, se a gente pegar, por exemplo, no livro Meu Sistema, né, do Nizovich, é um tema que ele aborda lá. O peão passado deve ser bloqueado. Então, ele já está fazendo essa função, além de defender o peão. Então, olha como que o Carlsen está jogando conforme a música, né? Beleza, aí o Naidish aqui, ele vai tentar alguma compensação dinâmica, né? Ele segue com o peão a menos, ele joga B6. E, de novo, muito jogador iria para a linha materialista, né? E, por exemplo, seria tomar. Nessa posição, deixe-me pensar. Posso tomar de dama ou tomar de peão? Talvez tomar de peão, deve ser interessante. Que agora já abre a coluna, prepara cavalo B4. Pode ser que tenha alguma compensação, não é a posição das mais simples. Então, eu até acho que essa posição seja jogável, mas ela ainda é bem perigosa, na minha opinião. Por exemplo, tem alguns truques táticos aqui que podem acontecer. Digamos que eu jogue bispo B2, um lance natural, para defender a torre e sair desse tema. Aí olha que jogada venenosa que as pretas têm. Dama E7. Ameaçando, por exemplo, em algum momento o lance cavalo B4, né? Então, não sei, essa posição eu teria um pé atrás. Pode até ser que dê para jogar. Mas essa partida eu separei porque o Calça ele vai jogar prestando muita atenção nos perigos da posição, né? Então ele joga, o que que ele faz aqui? Ele tem o peão a mais, ele tem o par de bispo, que já são duas coisas interessantes para trabalhar, mas ele está sem desenvolvimento. Falta sair o cavalo, falta rocar e falta colocar as torres em jogo. Então o que que ele faz? Cavalo F3. E ainda é uma jogada que ataca mais um peão do oponente. Aí aqui as pretas agora, elas têm que começar a ter um pouco mais de cuidado, também não exagerar no sacrifício, né? Por exemplo, cair esse peão central seria um pouco complicado, né? Talvez o Carlsen nem tomaria imediatamente. Então aqui o Naidish ele vai tentar pressionar o Carlsen, joga cavalo H5, atacou a dama. E aí é o seguinte, aqui o Carlsen mais uma vez vai prestar atenção nos perigos da posição, né? E vai tentar resolver esses perigos. Ele vai tentar diminuir esses problemas. Então é o seguinte, vamos lá. Eu sei que vai ficar
pouco repetitivo, mas assim, ele tem um peão a mais e ele tem um par de bispo. Se ele conseguir manter ou o peão a mais ou a vantagem do par de bispo, já é alguma coisa, já é alguma vantagem. Só que qual que é o perigo da posição? A dama está exposta, o rei ainda está no centro. Então, o que ele faz? Vamos trocar damas. Porque aí, trocando as damas, o perigo do rei no centro e até o tema da exposição das damas já cai por terra. Então, aqui o Naidish, por esse cavalo H5 do Naidish é até questionável, viu? Então, ele joga dama G5 e aí bispo G5. Então, assim, o Carlsen, através de simplesmente ter prestado atenção nesses temas aí, ele conseguiu tranquilamente resolver os problemas aqui da posição. Mas agora o preto ele vai tentar levar o jogo, quer dizer, ele resolveu parte dos problemas, né? Agora o Naidish ele vai tentar levar para uma outra situação de compensação. Ele vai tomar em C5 para tentar estragar a estrutura das brancas. Muito jogador inexperiente faria o crime aqui, que é tomar em C5, né? Isso aqui, olha, qualquer pessoa que fez 5 minutos de aula comigo já sabe que isso aqui é criminoso. Não pode. Esse tipo de peão dobrado aqui nem é peão a mais, viu? Isso aqui não é um crime ao xadrez. Então, aqui tem que jogar o lance. Ou você fica parado, ou você joga o lance que o Carlsen fez, que é B5. Não faça assim. Se passar na cabeça de alguém que fez aula comigo, tomar aqui, essa pessoa tem que começar o curso lá do zero e ver todas as aulas de novo. Não pode nem sequer considerar essa jogada. Nesse caso, não dá. Ou você joga B5 aqui, ou você defende o peão. Pode defender voltando o bispo ou com a torre. Aí tudo bem. Mas tomar de forma alguma. Então, calça aqui ele vai jogar B5, uma jogada interessante. Ele ataca o cavalo, tira o ataque do peão de B4 e já começa a preparar peões passados ali, né? Seja na coluna A ou na coluna B. E ainda meio que começa a criar um tema no peão de E5 também, né? Porque se o cavalo sai, o peão já fica no ar, mas ainda não pode ser capturado. Então jogou o cavalo A5. E aqui é o seguinte: o Carlsen ele tinha muitas jogadas para eleger aqui, né? Ele poderia ter rocado, ele poderia ter jogado torre B1, enfim, mas o Carlsen aqui, agora sim, só um detalhe. A gente está num novo estágio da partida, viu? Não é mais a questão que esse rei vai levar mate, dificilmente, e não é mais a questão da dama exposta. Então aquela prioridade já foi, aquele problema já foi resolvido. Agora a gente está em outro estágio da partida, que é o estágio assim que a gente pode chamar de pré-final. Então a gente tem que começar a preparar aqui nosso jogo para os finais. Então é ver, por exemplo, qual a melhor casa do rei. Será que eu roco? Será que eu não roco? Qual o melhor posicionamento para esse bispo, para esse cavalo, para as torres, entendeu? A estrutura de peões. Então aqui o Carlsen, ele vai modificar um pouquinho as ideias de maneira muito interessante. Ele joga bispo D2. Inicialmente até parece um erro, né? Você fala, ué, mas agora eu jogo cavalo B3 e vou trocar o bispo, né? Porque eu dei um duplo. E não tem aquela história do par de bispo? Então, por que que o Carlsen está permitindo isso? Mas é porque o Carlsen aqui, ele pressentiu que estava tendo um problema com o peão de C4. E também, possivelmente, com esse bispo aí poderia ser atacado um dia. Tanto com lances como H6, G5. Enfim, ele não estava talvez tão satisfeito desse bispo em G5, que ele só apareceu aí porque a dama foi trocada e alguém tinha que capturar em G5, né? Então, ele vai abrir mão do par de bispo, que ele tem de vantagem,
para permitir o duplo, aí tira a torre, captura, e agora ele vai jogar cavalo toma. Aí alguém pode falar, ué, mas agora, olhando assim superficialmente, né? Alguém pode pensar assim, pô, mas não faz sentido esse jogo do Carlsen, porque ele não tem mais o par de bispo e não tem mais o peão a mais. Então, pelo que ele está jogando aqui? Qual vantagem? Aí, essa vantagem ela é um pouco mais sutil. Eu até diria que ela é um pouco mais avançada da gente prestar atenção. Mas é a vantagem da maioria na ala da dama. Principalmente esses dois peões aqui, ó, eles têm um potencial gigante de coroar futuramente, né? Então, o Carlsen, ele, ele eliminou o cavalo de A5 das pretas, que poderia ser uma peça ali que iria atrapalhar os planos dele na ala da dama, né? Só voltando aqui. Esse cavalo aqui, junto com... Por exemplo, vamos supor que eu jogasse aqui, vamos imaginar, ó, só para descartar algumas jogadas. Se eu jogo esse aqui já perde. F6. Garfo. Acabou, né? Então já não pode. Se eu jogo, por exemplo, torre B1 para sair do ataque, né? Bispo E6 é muito chato. Além de, deixa eu pensar, outra jogada aqui. Além de, talvez cavalo F4 também. Me parece chato. Mas eu acho que eu jogaria esse, tenho muita certeza. Então essa posição aqui, não sei, pode ser um pouco problemático. Também dá para considerar bispo B7 para poder mirar aqui em E4 e preparar cavalo F4. Bispo D2 agora já tem esse, que é muito chato. Aí fica uma posição toda meio que caindo aqui, né? E aí você vai ter que abrir mão do bispo de qualquer forma, né? Só que agora o peão de E4 começa a ser um tema, né? Então, enfim, seria uma outra sequência da partida. Então, o Carlsen já prevendo que poderia ter esses problemas, ele joga bispo D2, ele força o cavalo B3, porque não tinha outra opção, e aí ele toma de cavalo. E agora ele vai jogar na ala da dama. E detalhe, agora aquela prioridade anterior, que era rocar rápido, colocar o rei em segurança, já não é tão grave, porque trocou as damas, trocou um par de peças aqui. Então só tem um cavalo e um bispo para cada lado. Já não é tão problemático o rei estar no centro. Aí, de novo, muito jogador mais inexperiente ficaria morrendo de medo com esse rei no centro. Nossa, será que eu vou levar mate? Mas agora não tem tanto problema isso. Não quer dizer que a pessoa vai ficar fazendo gracinha com o rei no centro, né? Ah, então eu vou ficar com esse rei em E1. Não é isso, mas já não vai ser tão perigoso, né? Não vai ter tanto risco essa questão de mate. Mas de qualquer forma, tem que resolver essa situação do rei, porque ele também acaba atrapalhando a colocação das torres, né? Então agora a questão de ajeitar o rei é mais para posicionar as torres e não pela segurança em si do rei. Aqui o Naidish, eu diria que ele vai cometer o primeiro erro da partida aqui. Ele tinha que jogar cavalo F4 para atacar o bispo e G2. Aí o branco só tem uma jogada, que seria bispo F1. Aí alguém pode pensar, pô, mas essa posição tá feia, né? Mas é que a gente volta para depois expulsar o cavalo, não tem problema. Se bispo B7, daí G3, cavalo E6, e agora o Carlsen teria uma jogada muito interessante que é rei E2. E se F5, bispo G2. E por incrível que pareça, tá tudo safe aqui. Posição um pouco complexa, né? Mas o branco aqui acho que não tem do que reclamar. Tem que analisar isso aqui um pouco com calma, né? Mas seria a melhor sequência pro Naidish. Ele não jogou assim. Ele jogou A6. E aí, agora o Carlsen, de novo.
ele vai focar. É claro, agora a prioridade mudou, mas ele vai jogar focado nessa nova prioridade. Uma habilidade que é interessante do jogador adquirir, e claro que isso aí vai depender muito do nível, da experiência da pessoa, é entender quais são as novas prioridades da posição, porque o jogo ele vai sofrendo uma metamorfose, né? Ah, lá na abertura eu tenho que, por exemplo, colocar meu rei em segurança. Aí, de repente, de acordo com o andar da carruagem, já não é necessário colocar o rei em segurança, porque às vezes trocou as damas. Aí o jogador tem que ir trocando essa chave na cabeça, falando, peraí, agora não é mais, por exemplo, necessário rocar. Às vezes o rei está até melhor no centro do que no flanco, entendeu? Aí, às vezes, na abertura, igual nesse caso aqui, inicialmente ele está lá focado no par de bispo, mas aí com a transformação de ideias da partida, ele já pode começar a jogar por outra coisa. Fala, não, de repente o par de bispo agora já não é tão problemático, já não é tão decisivo. Ele vai buscar outra coisa. Então aqui o Calce ele vai fazer uma sequência extremamente difícil de fazer, mas depois que a gente vê ela sendo executada, parece super fácil. Ele sacrifica o peão, um peão aqui, que tá, a princípio nem dá para ver qual peão que ele vai sacrificar. Ele joga G3. O foco dele é controlar essa casa para matar esse cavalo e daí ele vai poder dar sequência no plano dele. E o Naidish aqui mordeu a isca. Ele jogou A toma B5, C toma B5. Qual que é o foco do Carlsen aqui? São duas coisas aqui principais. Peão passado em B e a casa C4. Que pode ser utilizada tanto para o bispo quanto para o cavalo. O que o Naidish deveria ter jogado aqui? Cavalo F6. Porque agora também vão pensar no lado das pretas, né? A prioridade das pretas aqui seria trazer o cavalo para o jogo, que o cavalo no canto ali estava mal, já que ele deixou passar aquele cavalo F4, né? E aí tentar, por exemplo, bloquear esses peões aqui. Provavelmente o Carlsen jogaria cavalo C4 aqui, é uma possibilidade, para defender o peão e atacar E5. E nessa posição, bispo E6 seria interessantíssimo aqui para o preto. Aí só para ilustrar uma sequência possível, né? Seria cavalo por, torre por. E olha que lance incrível que o branco teria aqui. B6. Simplesmente para jogar B7, cavalo, B7 e B8, né? No caso, né? Aí aqui uma análise ilustrativa. Cavalo G4, atacando o cavalo. Cavalo por, bispo por. Tá caindo o bispo. Só que agora eu jogo rei D2. E essa posição não vai entrar muito em detalhe, não, né? Mas, olhando assim rápido, eu penso que o branco está caminhando para uma vitória aqui por conta desse peão passado. Mas pode ser que o preto ainda tenha algum recurso aqui. Então, tem até uma análise aqui que essa sequência é uma posição bem esquisita aqui. É o duelo de um peão passado contra dois, só que o rei branco aqui bloqueia bem, pode bloquear bem, né? Aí rei F8 é uma posição, sei. Eu acho que eu prefiro. Eu acho que eu prefiro estar de brancas aqui, mas pode ser que dê para as pretas empatarem aqui, não sei. Enfim. De qualquer forma, aqui a prioridade das pretas seria trazer o cavalo e tentar essas complicações que eu mencionei aí, né? Só que o Naidish aqui, ele fez o que muito jogador mais iniciante, né, faria, né? Que é, ele tomou o peão de A3. Que eu confesso que é uma jogada que, se eu tivesse jogando, por exemplo, um Blitz na internet, eu faria, tranquilamente. E no Blitz a gente joga de maneira mais superficial, né? Mas essa jogada, ela é um erro.
porque o Naidish aqui ele não cuidou da prioridade da posição, que era trazer o cavalo para o jogo, retornar ele para o centro, né? Evitem, eu sempre falo, evitem deixar o cavalo no canto, sabe? Descoordenado ali das demais peças, né? Então, o torre tomar 3 aqui é um erro. Foi uma isca que o Carlsen jogou e o Naidish caiu, né? Mas aí a pergunta é, beleza, agora quem tem um peão a mais é o preto, né? O preto tem 6 peões contra 5. Só que por que que o branco aqui está numa posição incrível? Através da sequência que o Carlsen vai executar, vai ficar claro aqui que o Carlsen vai dominar o adversário. Ele joga rei E2. Porque, como eu disse, não tem mais necessidade dele rocar. O rei está infinitamente melhor aqui no centro do que em qualquer outro local do tabuleiro. E agora ele conecta as torres. E, de repente, aquela partida que estava desenhando que o Carlsen teria problema no desenvolvimento, agora é o contrário. Se a gente parar para pensar, por exemplo, vamos pegar aqui a próxima jogada das pretas, bispo B7. Agora o Carlsen tem cavalo, bispo, muito bem posicionado. Um dos dois pode ir para C4. As torres estão jogando. Eu posso colocar uma torre em A, eu posso colocar em C, eu posso manter a torre em B. E o reizão está no centro, né? Que é uma baita arma nos finais. Aí compara com a posição das pretas. Olha como que o jogador das pretas aqui interpretou mal a posição. O cavalo está no canto, o bispo está batendo num peão mega protegido, não vai ter muito futuro esse ataque. Tudo bem que ele está tentando bloquear o peão, talvez é isso que ele está pensando, ele pensou, né? E as torres estão temporariamente aí descoordenadas, né? Mas beleza, aí o Carlsen fez o lance mais óbvio do planeta. 2C1. Olha como que ele virou o jogo. Lembrando que o preço dele foi ter sacrificado um peão. Ele está com um peão a menos. Olha como que mudou as prioridades, né? Ele tinha um peão a mais na abertura, ele abriu mão do peão a mais, e agora ele tem um peão a menos. Só que ele está numa posição incrível. Por quê? É isso que o jogador tem que entender. E quando o professor estiver ensinando. Assim, esse é um tópico, essa questão de saber sacrificar material, né, o sacrifício posicional, é um tópico que, se o professor sabe trabalhar na sala de aula, ensinar aí para os alunos, vai criar monstro, entendeu? Vai criar monte de jogador criativo, entendeu? É, que eu acho assim, ensinar os alunos a não ficar tão preso na parte material. Eu acho até que deve ajudar até para outras áreas da vida aí. A pessoa deixa de ser materialista, né? Mas estou falando assim, no ponto de xadrez, né? Eu acho que é bem importante a pessoa ficar desprendida do material, entendeu? Claro que não é fácil, né? Eu diria que todo jogador de xadrez, ele já, a maioria, com raras exceções, ele já nasce com esse defeito de fábrica. Todo jogador de xadrez, pelo menos no início, ele é materialista, né? Ele não quer perder nenhum peão. E se ele vê um peão caindo, ele quer capturar. Se ele vê uma peça. Por isso que leva muita rasteira no início, né? Aí depois a pessoa vai ficando mais experiente na tática, ela para de cair, às vezes, umas ciladinhas bobas, né? Aí ela começa a ver que não é todo peão que deve capturar, né? Que não é toda peça que está caindo que deve ser capturada. Aí ela talvez evolua o jogo. Mas no início é complicado, né? É um defeito de fábrica de todo enxadrista. Então, por isso que esse é um tema, se o professor sabe trabalhar isso, colocar isso na cabeça dos alunos, pode criar vários monstros, né? E se a pessoa que está estudando por conta própria, né, para jogar torneios e tal, ela consegue desprender um pouco dessa questão material, ela provavelmente vai melhorar os resultados, entendeu? Tipo isso. Beleza? Então, olha que interessante. Agora o Carlsen tem um peão a menos, mas todas as peças dele estão jogando.
tipo assim, estão em casas próximas do ideal. Talvez ainda tenha ainda alguma coisinha para melhorar, mas ele já terminou o desenvolvimento e as peças dele estão em casas harmônicas, né? Inclusive o rei aqui, né? Só que isso ainda não é, assim, aparentemente tão decisivo, né? Ele tem que provar um pouco mais. Só mostrando aqui um detalhe, né? Nessa posição, no lugar de bispo B7, que foi o lance da partida, qual que de novo era a melhor jogada das pretas? Cavalo F6. A prioridade antes ela ainda permanece. Aí provavelmente o Carlsen jogaria torre C1, atacando o peão, e aqui ainda teria cavalo D7. Isso aqui seria uma forma de tentar estancar a ferida aqui. O preto não está numa posição ideal. O cavalo aqui, tudo bem, ele está muito melhor que em H5, sem sombra de dúvidas. Mas ele está meio que refém desses peões, entendeu? Mas assim, o branco aqui provavelmente jogaria torre A1, forçado trocar, ou quase forçado. Agora o branco, ele tem a pressão na coluna A, tá chegando com a torre na sétima. Pode usar a casa C4, que é uma casa fraca para as pretas, né? Posso colocar o bispo, posso colocar o cavalo, futuramente até o rei, né? Então essa posição seria um pouco sofrida para as pretas, mas pode ser que tenha alguma defesa. Mas o Naidish, como eu disse, ele não estava muito atento, né? E detalhe, a gente está falando de um cara 2.639 nessa época, né? Só para ter ideia, ele seria o número um do Brasil com facilidade, com esse hit, com tranquilidade. Ele jogou bis B7. Parece até bom, né? Tá tentando colocar agora a torre em jogo, só que o cavalo em H5. Aí o Carlsen fez o que tem que fazer. Colocou a torre em jogo, defendeu o peão aqui, e agora ele vai começar a usar a casa fraca. Ele joga cavalo C4. Então, ele está até aproveitando que os peões do oponente estão posicionados na casa preta para poder explorar as casas brancas, né? E ele não esqueça desse peão de B6, que um dia pode andar, né? Esse lance ameaça tudo, na verdade, né? Ele ameaça cavalo por E5, ameaça torre, ameaça D6, ameaça B6. Aqui o Naidish foi meio que obrigado a jogar a torre A2. E aí o Carlsen simplesmente tirou o rei, né? É aquela história, né? O Mandorino faz verão, né? Tudo bem que a gente sempre fala, torre na sétima, né? Mas o problema é que a torre na sétima, ela vai ser forte se tiver mais peças para apoiar, né? Só uma torre na sétima, meio que fica faltando alguma coisa, né? Então não vai dar muito certo só esse ataque. Aí, de novo, né? Vai ficar meio repetitivo. Qual que era a prioridade das pretas aqui? Acho que nessa altura do campeonato não precisa, é bem fácil responder. Cavalo F6. Aí alguém pode pensar, mas e o peão caindo em E5? Se cai E5, cai E4. Né? Os dois peões estão no ar. Aqui provavelmente o Carlsen jogaria cavalo D6, duplo, torre B8, torre toma C5, e essa posição talvez o preto tenha contra-jogo com torre A3. Eu não aprofundei nessa posição, tipo, é só um detalhezinho da partida. Eu ainda acho que a posição das brancas é totalmente dominante, mas pode ser que o preto tenha alguma chance aqui de milagre. Mas para piorar, né, ele nem fez isso. Esse cavalo F6 é aquele tipo de jogada que depois o Naidish deve ter analisado a partida e deve ter pensado assim: eu tinha 30 oportunidades de trazer o cavalo para o jogo e não joguei, né? Ele deve depois ter tido pesadelo com esse cavalo F6, né? Que é uma jogada totalmente lógica, né? Então, beleza. Aí aqui, não atento à prioridade, jogou torre D8. Ficou com medo do duplo, né?
Não, mas é naquela posição aqui, só para. O bispo cai, mas o outro também, né? Então, os dois bispos caindo. Se jogar cavalo, toma B7, tem torre, toma D3. Entendeu? Possivelmente o branco tá bem, viu? Possivelmente, ó, só para ilustrar, cavalo B7, torre D3. O branco tá espetacular. Ele pode, talvez, só voltar o cavalo. Se eu for escolher um lado aqui, com certeza absoluta é as brancas. Eu acho que o branco aqui vai ganhar com a facilidade, mas talvez era a melhor defesa, né? É aquele tal negócio. Tem hora que às vezes a gente tem que escolher o cenário menos ruim, né? Talvez aqui o branco, o preto tem esse lance milagroso, né? É, tá, aí eu acho que eu tomo aqui F8. C que dê para jogar isso aqui. Mas assim, eu prefiro estar de brancas aqui. Então, vou voltar aqui. Alguma coisa desse tipo era a melhor opção para as pretas. Jogou torre D8. Aí agora o Calce jogou cavalo por E5. Finalmente o Naidish jogou o cavalo F6, só que agora é tarde. Porque agora os problemas às pretas são outros. Não é só o cavalo que estava mal colocado. Olha que lance chato que acontece. Bispo C4. Ataca a torre, que é a torre que estava na sétima, e ataca o peão de F7. E aqui a coisa está mega complicada. Então, assim, olha como que você não atender as prioridades da posição no time certo, olha como que pode colocar numa enrascada, né? Como é que faz agora? Na Edition aqui, ele vai até tomar uma decisão interessante na prática, viu? Assim, ele fez um esperneio bacana aqui. Ele jogou D3, que ameaça garfo, né? Ele tá tentando aqui um tumulto, né? Aqui o Carlsen já poderia ter ido na linha do bispo toma F7, rei F8, bispo toma 2, ganhou uma torre e um peão, só que tem D2, rei E2, recupera a torre, toma em C1, cavalo por E4, e aqui, por exemplo, bispo B1, é uma posição bem caótica aqui, rei E7, por exemplo, bispo toma E4, bispo por E4, rei E3, e o branco aqui possivelmente vai ganhar esse final. Vai jogar bispo B7, torre toma C5, rei D6, rei D4. São dois peões a mais. Então aqui o branco acho que vai ganhar a partida se não fizer nenhuma bobagem. Né? Ainda dá para tentar rei E6, rei C3 e não passa nada aqui. Mas o Carlsen, ele poderia ter jogado bispo F7 e ir para essa variante que eu mencionei, mas eu não sei o que ele viu, se ele ficou um pouco. Talvez ele achou que essa variante aqui era essa daqui, né, no caso. Talvez ele ficou com receio dessa posição. Talvez ele não viu o bispo B1, né? É uma jogada interessante, porque parece que tem torre D2, né? Só que se você joga a torre D2, as peças pretas ficam todas penduradas, né? Ameaçou esse, né? Então, não sei, o Carlsen, talvez ele tenha tido um lapso de humanidade aqui e errou, né? A gente sempre pensa que o Carlsen não erra, talvez ele tenha errado aqui. Mas o lance que ele vai fazer é interessante também. Digamos que é um erro, mas é um erro pequeno, assim. Ele elimina o peão de D3. Que ele pensou assim, assim, é o que eu imagino que o Carlsen pensou, né? Ele continua com aquele tema em F7, o cavalo pode voltar, e segue o ataque na torre, e agora eliminou o peão de D3, né? Que estava ameaçando o garfo. Então, assim, a escolha dele não é tão absurda também, não. Aí tirou a torre,
E agora ele vai... Agora aquele plano que ele tinha lá na abertura de ficar com material a mais, agora ele vai executar. Só que numa posição muito mais segura. Ele joga F3. Simplesmente segura aí o peão de E4, segue a pressão no ponto C5 e não vamos esquecer do peão passado em B. Então agora ele consegue ser materialista. Agora é o momento de ser materialista, talvez. Aí seguiu o cavalo D7 para defender o peão. Agora o jogo vai ser mais uma questão de técnica de finais, viu? Como jogar com o peão a mais, né? E o Carlsen faz isso muito bem. Jogou bispo E3 para tomar o peão, né? E abrir a torre. Torre C8, torre C3. Agora ele prepara para dobrar e embolsar mais um peão. Rei F8, torre C1. E aqui o Naidish, aqui no cúmulo do desespero, jogou torre A3. Ele está tentando a todo custo impedir desse peão cair, né? Obviamente eu não posso tomar o peão agora, senão eu perco uma peça, né? Se eu jogar cavalo por, eu simplesmente vou trocar, 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 trocar e cai o bispo, né? Não pode jogar isso. Então o Carlsen aqui tem que ter ainda algum cuidado aí, né? Para evoluir a posição. E olha a finesse do Carlsen aqui, cavalo B2. Ele vai torturar o Naidish nessa casa C4, né? O cavalo de novo vai voltar para C4. E depois que ele for para C4, ele ataca a torre e torna a ameaçar o duplo em D6. Eu acho que o Naidish deve ter tido pesadelos aí com o cavalo do Carlsen, né? Aí cavalo B6. E agora o Carlsen vai fazer o manual dos finais, né? Quando você tem material a mais, o que você deve fazer? Trocar peça. Quando você tem material a menos, você deve evitar o máximo possível as trocas. Só que se o adversário te forçar, não tem o que fazer, né? Então agora, tá, o Carlsen já controlou toda a partida, né? Já não tem mais nenhuma problemática tática. O que ele faz? Ele troca o cavalo, já cumpriu o objetivo, propõe a troca das torres. Se ele trocar, vai só levar para a vitória mais rápido. Aí o Naidish jogou esse. Poderia talvez ter tirado a torre, mas, por exemplo, se jogar um lance como torre A5, por exemplo, eu posso jogar bispo E2 e esse peão cai, né? Então ele jogou. Aqui já está perdido, viu? Ele jogou torre A8. E aí o Carlsen vai fazer o manualzinho dele de finais. Trocou, trocou. Bispo E2. Vai embolsar mais um peão. Aí o Naidish aqui deu all-in completamente. Jogou todas as fichas na mesa. F5. E aí o Carlsen agora, a única coisa que ele tem que fazer é saber escolher qual final que ele vai jogar, né? Qual tipo de final que ele vai jogar. Se ele toma em F5 e deixa cair F3, se ele toma em C5 direto, tem escolhas aqui. Se ele avança o peão, ele jogou o lance mais simples, que é tomar, aí forçado tomar em F3, não vejo mais nenhuma outra alternativa aqui. Levou para o final de torres, e agora que vem a jogada do Carlsen. Muito jogador faria, que é bom também, ganhador também, torre B1. Ó, torre C5. Torre toma C5. Que é bom também, vai ganhar esse final. Mas olha a jogada do Carlsen. Torre B1. Eu estou falando o tempo inteiro para ter cuidado com esse peão. Agora é a hora. Aí, torre B1. E aí? Aqui o Naidish já poderia ter abandonado, mas ele ainda vai continuar um pouquinho. Assim, contra o Carlsen poderia ter abandonado, né? E aí agora, qual que é a prioridade?
levar o rei. Ele avança o peão em B7 porque esse peão tranca a torre das pretas, mata o jogo das pretas. E agora é só levar o rei e criar temas de peões passados na outra ala, né? Seguiu torre B7, mas agora G5 ameaçou esse, forçado, e agora aqui abandonou. Porque, por exemplo, se jogar esse, como é que o Carlsen ganharia? F6. E se tomar, G6. Então aqui foi. Aí o Naidish abandonou aqui, não tem como evitar isso seguido disso. Então, aqui, essa partida, tudo bem, não foi uma partida perfeita, nem da parte do Carlsen, nem da parte do Naidish. Acho que a abertura que o Carlsen jogou foi um pouquinho duvidosa. Essa variante aí, a forma que ele jogou foi muito questionável. Mas a resolução de problemas do Carlsen eu achei muito interessante, entendeu? Então, por exemplo, vou fazer uma análise inversa aqui. Por exemplo, aqui no final, só tratando das prioridades. Qual que é a prioridade aqui? Focar nesse peão e garantir o final de dois. Lembrando que tomar em C5 ganharia também. Eu até acho que daria um pouco mais de trabalho, mas levaria para o mesmo resultado. Por exemplo, você pode tomar em C5, talvez torre B3, rei D2, rei E7, rei C2. Acho que isso aqui deve ganhar aqui sem muita dificuldade também. Mas o que o Carlsen jogou, focando no peão de B, eu acho que tá ok. Ameaçou fazer dama, né? Ameaçou B6, B7, B8, né? Então, por isso que foi forçado a bloquear aqui. Mas qualquer livro de finais vai falar que a torre bloqueando esse tipo de peão passado é derrota na série. Então, outro momento aqui, vamos voltar aqui, outro momento da prioridade, da questão de prioridades, né? O lance da simplificação. O Carlsen aqui, ele tem um peão a mais, ele até está quase ganhando um segundo peão, né? Como a gente viu, mas qual que é uma cartilha que dificilmente vai falhar nos finais? Se você tem material a mais, simplifica. Simples. Só isso. Só que você tem que saber o que simplificar, né? Não é também sair trocando as peças ali de qualquer jeito, né? Ele troca os cavalos porque na sequência ele já propõe a troca das torres e na sequência ele pressiona o peão, como a gente viu aqui, ó. O peão fica condenado, né? Aí o Naidish jogou F5 e tal. Então, trocar peças nessa posição é a prioridade. E claro, se o Naidish não jogasse o cavalo B6, é difícil ver um lance que ele faria aqui, né? Vamos imaginar o quê? Sei lá, rei E7. Cavalo C4, torre A8 e deixe-me pensar. Talvez agora, nesse caso, eu mudaria de coluna. E ameaçando milhões de coisas aqui. Essa posição acho que ganharia. Então, beleza. Vamos ver outro momento crítico aqui, fazendo a análise inversa. O F3, eu acho que também. Esse é meio básico, né? Apesar de que talvez muito jogador aqui tentaria tomar esse 5, né? Mas após bispo E4, pode ser que a posição comece a ficar muito aberta, não sei. Eu acho que o branco ainda está muito bem aqui, obrigado, mas pode ser que tenha ainda alguns truquinhos aqui para a gente se defender, né? Pode ser que nessa posição o rei fique um pouquinho exposto.
coisa pouca. Então, acho que o F3 aqui é mais saudável. Você estrutura seus peões e aí você agora ameaçou o peão de C5, que não vai sair do lugar, né? É um peão que está bloqueado ali pelo bispo. Voltando aqui. Aqui foi esse momento aqui, quando o Naidish joga o D3, né? Esse é um momento questionável aqui do Calci. Depois, quem tiver curiosidade, eu não vou fazer isso agora. Então, depois, quem tiver curiosidade, coloca essa posição no computador e vê que o computador joga. Eu penso que essa variante do bispo F7, rei F8, bispo A2, D2, tudo forçado, rei E2, recupera a torre, toma aqui, cavalo por E4, e o lance incrível, bispo B1, talvez. Pode ser que esse lance o Carlsen deixou escapar, não sei, né? Essa posição acho que ganharia mais fácil. Mas o que o Carlsen jogou também parece justo, né? O cavalo D3 aí. Talvez ele viu os dois cenários e achou mais fácil eliminar o peão de D para preservar todas essas peças ativas. Pode ser, não sei. É... Aqui, atenção, né? O Naidish não fez, demorou muito a fazer o cavalo F6, né? Ele teve várias oportunidades, né? E, por exemplo, aqui ele tinha cavalo F6, né? Então, ele teve umas 4 oportunidades de jogar o cavalo em F6, né? Então, assim, não ficar atento à prioridade da posição acabou comprometendo o jogo dele, né? E depois o cavalo tentou entrar em jogo, mas já era meio tarde, né? Então, você falhar com esse detalhe da prioridade pode criar problemas táticos, né? Igual acabou acontecendo. E aqui um momento interessante, né? Que é quando o Carlsen joga G3, né? Porque ele tá entregando o peão de A3, igual a gente viu aqui, né? Às vezes muito jogador nem notou que o peão tá caindo, né? Mas após tomar, o peão tá no ar, né? Só que como a gente viu, é um peão meio envenenado, né? Então, e o rei E2, né? Que é a jogada mais lógica possível, né? Você conecta as torres, centraliza o rei, e agora quem está liderando o desenvolvimento é o branco, né? Que antes era o preto. Enfim. E lá na abertura, né? Duas jogadas ali de defesa que eu achei interessante, né? E assim, parece que é um equívoco, mas depois a gente vê que faz sentido. É o dama G5 para trocar as damas, porque ele resolve o problema estratégico da dama branca, e aquele lance E4, que como eu comentei, ele entrega ele devolve o peão, né, que não foi capturado, para poder soltar o jogo dele, né? Então, assim, essa partida, depois, quem for analisar com mais calma, eu acho que é uma grande partida do Calci. Não é uma partida perfeita, mas é uma partida muito instrutiva sobre essa questão dessa troca de prioridades, né? No início por exemplo, jogar E4 e tentar desenvolver as peças. Depois trocar as damas para resolver o problema das damas. Depois focar na ala da dama para tentar ganhar com os peões na ala da dama. E depois as prioridades ali vão se transformando, né? Então, essa daí é a partida Carlsen e Naidish pela Copa do Mundo de 2007. É a partida da segunda fase, é a partida número 3. Copa do Mundo é um torneio, são matches, né? E eliminatórios, né? A Copa do Mundo de xadrez é eliminatório. Então, essa daí, se não me engano, é a segunda rodada, segunda fase. Beleza? Vamos agora para uma outra partida do Carlsen aqui. Deixa eu só trocar aqui. Pronto. Deixa eu só salvar aqui que fiz umas modificações aqui na partida. Pronto.
Deixa eu ver se eu estou na partida certa. Rapidão aqui. É isso mesmo. É porque eu separei algumas partes do calço aqui, para eu não me equivocar. Essa daqui também tem a ver com a questão das prioridades, né? Essa o Carlsen tá de pretas. Essa daqui é uma partida que o Carlsen já era número 1 do mundo. 2012, Memorial Tal. Teimur Radjabov contra o Carlsen, 2012. O Radjabov aqui, ele tinha 2.784 de rate, o Carlsen já era número 1 do mundo. Ainda não era campeão mundial, porque ele foi ganhar o Mundial em 2013, mas ele já era o número 1 do mundo em rate, com 2.835. E o Radjabov, com esse rate 2.784, deveria ser top 5 do mundo. Estou chutando, mas facilmente ele era top 5 do mundo. Talvez até top 4. Vamos ver o que aconteceu nessa partida aqui. Carlsen de pretas. O Carlsen vai jogar o velho e bom E4, E5. O Radjabov, que é um jogador muito dinâmico, ele gosta sempre de ir para a pancadaria tática. Ele vai tentar forçar isso para cima do Carlsen, só que o Carlsen tem os mecanismos dele de defesa, né? Aí o Radjabov utiliza a escocesa, que é uma abertura que até, por exemplo, fez parte um pouco do repertório do Kasparov, né? Inclusive tem até uma partida muito interessante entre Radjabov e Kasparov. Ou é Kasparov e Radjabov? Acho que agora eu não me lembro a cor. Acho que o Radjabov tá de pretas, na verdade. Partida bem interessante na escocesa. E aqui o Radjabov joga a escocesa contra o Carlsen. Aí tomou cavalo por e bispo C5, né? Entrando aqui numa das linhas principais da escocesa. Beleza, até agora nada de novo. Cavalo por C6. Dama F6. Ameaçou o velho e bom mate aqui. Como se fosse um mate do pastor, né? Mas não é bem assim. Aqui tem que defender o mate, lógico. Dama F3 é o melhor. E agora seguiu B, toma C6. Jogada interessante, que dobra os peões, mas a gente sempre fala que peões dobrados em direção ao centro geralmente fortalecem a posição, ao invés de ser apenas uma debilidade. E aqui o Radjabov vai fazer uma jogada que é temática interessante, que é o lance dama G3. Ele não quer trocar as damas. Porque, como eu disse, ele é um jogador que geralmente gosta de atacar, né? Quando ele, assim, ele tá meio aposentado hoje em dia, mas quando ele jogava, né, ativamente, ele ele sempre foi um jogador que gostava de atacar, pressionar o oponente, né? Então, para isso ele mantém as damas, né? Só que o Carlsen vai buscar anular isso, ó. Ele joga D6 para não deixar sequer o peão caindo e também soltar o bispo, né? Cavalo C3, normal. E aí o Carlsen já sabendo. Aqui também tem uma coisa que aí já é um detalhe mais experiência de torneios. Quando você conhece o estilo do teu oponente, você também pode manejar um pouco suas decisões, né? Você não precisa jogar só é, em prol das peças. Por exemplo, se eu sei que meu adversário é um adversário que ele gosta de atacar, né? Jogar sempre para dar mate, eu posso usar isso em meu favor. Eu posso, por exemplo, ele gosta de atacar? Então vamos trocar as damas. Vai ficar um pouco mais difícil dele me dar mate com as damas trocadas. Então esse é um artifício também que a gente pode utilizar, viu? Mas aí já é um elemento mais psicológico, viu? Que a gente, vamos dizer assim, baseado na experiência de torneios, né, e tal. Beleza, aí seguiu o bispo D3, cavalo F6. Aqui um fica fazendo charme para o outro, aqui na troca das damas, né?
é que como a troca das damas pode acontecer em qualquer instante, né? Ninguém quer trocar primeiro para não abrir a coluna H para a torre adversária, né? Então agora o Radjabov ele vai ter que mudar um pouco o script da posição, ele vai ter que jogar posicional, porque meio que as damas vão ser trocadas, né? Então aqui o Carlsen, ele usou esse detalhe psicológico, que claro, ele conhecia muito bem o jogo do Radjabov, né? O Radjabov, quando o Carlsen e o Radjabov e outros jogadores ali começaram a despontar, quando eles eram bem novos, assim, o Radjabov ele era um dos candidatos a ser campeão mundial, né? Só que o problema é que tinha o Carlsen, né? Então o Carlsen não deixou isso acontecer. O Radjabov, se não me engano, com 13 anos, eu acho, 13 ou 14 anos, ele derrota o Kasparov numa defesa francesa. Interessantíssimo. Então, ele tinha muito potencial, né? Só que faltou um pouquinho mais para ele ser campeão mundial, né? O Carlsen talvez não tinha que existir, aí talvez ele teria chance. Mas voltando aqui, o Radjabov ele vai ter que jogar posicional. O Carlsen meio que obrigou isso. Então jogou cavalo A4 para tentar pegar o par de bispo. Bispo D4, C3 e voltou o bispo. Isso aí foi só para modificar um pouco ali a estrutura de peões. Aí rocou. E agora o Carlsen troca as damas. Porque agora não tem problema abrir a coluna H. A torre está em F. Então aqui o Carlsen ficou atento a isso. E aí jogou cavalo G4, pressionando F2, bispo F4, desenvolvendo peça, e F6. Aqui o Carlsen, ele sabe que ele vai perder o par de bispo, vai ser capturado esse bispo. Só que ele não precisa de se preocupar. O que ele vai fazer aqui é tentar moldar a estrutura de peões dele para as peças sobreviventes, principalmente o cavalo e o bispo. Então, olha como que ele arma uma estratégia para super proteger a casa E5. Ele já não está mais tão preocupado com o bispo de B6, que vai ser capturado, mais cedo ou mais tarde. Então ele já está preparando o jogo para o cavalo e também para o bispo de C8, né? Porque quando você vai ficar com o bispo de casas brancas, você coloca os seus principais peões nas casas pretas. Então ele já está armando esse jogo, né? Olha como que ele está atento a essa prioridade. Beleza. Jogou torre D1. Aí aqui ele vai tentar dar uma pressãozinha na ala do rei, mas é uma pressãozinha meramente simbólica. Bispo E2 e bispo E6. E o Carlsen coloca o bispo na melhor casa possível. O cavalo dele, se precisar, volta para E5. E ele não está esquentando cabeça com essa possível captura em B6, que foi inclusive feita agora. E aqui que vai talvez bugar um pouco a cabeça do pessoal, né? Que eu sempre falo, um dos temas principais assim, que eu gosto de trabalhar estrategicamente é a questão do par de bispo, né? Sempre falo, não, preservar o par de bispo e tal, não trocar à toa um bispo por um cavalo. Só que essa posição aqui, o par de bispo das brancas, ele não está vendo muito o jogo. Ó, vamos parar e pensar. Esse bispo de F4, ele faz o que na ala do rei? Ele faz o que nessa diagonal? Ele tá meio que uma peça assim que não tá rendendo muito, né? O bispo de Casas Brancas também. Qual que é a grande diagonal que ele pode se posicionar? Então aqui o Carlsen, já sabendo disso, e ele sempre maneja isso aí. Inclusive 2012 era um ano assim que o Carlsen estava realmente já mostrando para o mundo que ele ia ser campeão mundial. Era só uma questão de tempo. Ele ganhou em 2013, né? Ele sabe muito bem explorar essas questões, né? Ele não está preocupado pelo fato de ter bispo e cavalo contra par de bispo.
porque ele acredita muito nessa estrutura de peões aqui que bloqueia bem os bispos adversários. Aí jogou A3 para não cair o peão de A. E agora ele vai jogar esse final de bispo e cavalo contra par de bispo, com o complemento das torres. Ele vai jogar de maneira assim absurda. Esse final que ele vai jogar, essa partida contra o Radjabov no Memorial Tal, é absurda a técnica dele. Primeira coisa, vamos atentar às prioridades da posição. Primeira coisa, ele tem que tirar o rei da reta das torres. Como eu já disse até na partida anterior, tem necessidade de rocar aqui? Não. Rei é 7. Não precisa nem rocar grande, nem rocar pequeno. A melhor casa nessa posição do rei é em E7. Então, dá para fazer uma comparação com a partida anterior, aquele rei em E2. Não, tudo bem. O João Gabriel falou uma coisa interessante. Se essa posição se abrir, o par de bispo vai ganhar atividade. Mas a pergunta é, quem disse que o Carlsen vai deixar a posição abrir? Porque assim, quando você tem par de bispo, você vai tentar forçar a posição a abrir. Você vai forçar choque de peões para que a posição abra. O Carlsen sabe disso. Então, o Carlsen aqui, ele vai ficar, pelo menos boa parte da partida, paradinho com esses peões aí, para não perder o controle da posição. Então, quando você enfrenta o par de bispos, você tem que meio que fazer um controle estratégico da posição para a posição não abrir. Porque senão, sim, vai acontecer o que você mencionou aí. Se a posição abre, se eu consigo aqui de brancas abrir duas diagonais aqui, o par de bispo já começa a tocar o terror, né? Só que o Carlsen, ele vai anular isso muito bem. Vamos ver aqui. F3, expulsou o cavalo. Ninguém aguenta esse cavalo em G4, né? Voltou o cavalo. Olha como que o cavalo está super protegido aqui, né? É o princípio da superproteção do Nisovich. E detalhe, qual que é uma ferramenta estratégica quando você enfrenta o par de bispo? É você tentar trocar um dos bispos. Olha a ameaça dele aí. Aí o Radjabov jogou ré F2, porque agora bispo C4 não funciona, porque tem um tema tático. Se jogar só de cabeça, jogar bispo C4, bispo por E5 intermediário, bispo toma E2 intermediário, bispo toma D6 intermediário, cheque. E depois pega o bispo de E2 e joga com o peão a mais. Só para mostrar aqui, ó. Tudo meio que forçado. E aí o branco tem um peão a mais. Não é bom entrar nisso aí. Mas o que ele faz? B5. Agora ele reforçou essa ideia. Então pega a visão aí, João. Quando você enfrenta o par de bispo, além de você restringir os bispos adversários, sabendo posicionar seus peões, um plano também que é vital é tentar trocar um dos bispos, que aí você mata a ideia do oponente. Então, ao mesmo tempo, é fechar a posição, né? Ou então, pelo menos, não deixar ela escancarar e ficar ali manejando a troca de um dos bispos. E o problema aqui é que não tem como o Radjabov evitar essa troca. Ela é uma troca meio que forçada, né? Aí o Radjabov, vendo que a posição poderia começar a ficar desagradável, ele vai tomar uma decisão também aqui meio esquisita. Ele joga, assim, o lance que o Radjabov aqui vai fazer é altamente questionável, viu? Ele joga bispo por E5. Eu não sei, talvez ele ficou muito preocupado com o cavalo do Calce, né? Mas essa jogada é aquela jogada que é para tirar as crianças da sala, né? Esse lance aí é complicado. É um lance triste, né? Mas beleza, foi o que ele fez. Talvez ele estava buscando aqui, talvez ele pensou que o final de bispo de mesma cor era tranquilo. Sei lá. Jogou ré 3. E agora
O Carlsen já está mais tranquilo na posição, né? Já não tem par de bispo e tal, né? E alguém pode pensar assim: ah, Molina, mas e esses peões dobrados aqui? Como eu disse, peões dobrados nas proximidades do centro não vai ser tão grave. E aí o Calce agora ele vai focar inicial. Ele vai ter vários planos nessa partida, né? Várias etapas. Primeira etapa, obter a coluna H. Então ele obtém a coluna H. Olha que interessante. Essa partida até me faz lembrar uma partida do Carlsen. Carlsen não, do Tal. É, eu pensei Tal e falei Calça, porque a gente tá vendo o jogo do Calça. Me lembra até uma partida do Mikhail Tal. Eu vou esquecer quem que era o adversário. Mas que o Tal faz esse plano de. Primeiro ele abre a ala do rei, depois ele vai para a ala da dama, aí ele volta para a ala do rei. Uma partida. O Calça vai fazer o mesmo modus operandi aqui. Então, o primeiro objetivo aqui, ele trocou o par de bispo. Não, primeiro ele trocou as damas para matar o estilo de jogo do Rajabov. Aí ele trocou o par de bispo. Quer dizer, ele meio que forçou o Rajabov a trocar o par de bispo, né? Acho que ele entrou na mente do Rajabov. E agora ele abriu a coluna H. Isso aqui, querendo ou não, é um jogo ativo para a torre. Mas ainda não é nada de outro planeta, né? Essa partida aqui é do Memorial Tal de 2012. Ah, eu acabei falando do Tal agora, né? É o torneio que leva o nome dele, entendeu? E curiosamente o Carlsen jogou igualzinho uma das partidas do Tal, que eu vou ver se eu lembro o nome do adversário do Tal. Uma partida que ele vai fazer um plano igualzinho que o Tal fez. Vai na ala do rei, depois volta na ala da dama e ganha na ala do rei. É incrível. Beleza, continuando aqui. As jogadas do Radjabov, viu? Eu não vou entrar muito no mérito delas, porque, assim, ele foi muito infeliz, viu? Mas vamos focar mais nas jogadas do caos. Torre C1. Talvez ameaçando o C4. Talvez. Torre H2. Atacou o peão. Defendeu. Torre H8. Preparando, talvez, algum ataque na ala da dama. Sempre bom deixar flexibilidade 10. Voltou. G5. Se seu bispo é de casa branca, coloque seus peões nas casas pretas. Beleza. E ainda fica flertando com o lance G4. Bispo D3. E agora, olha aí a setinha aí. Olha o plano que o Carlsen vai fazer. Essa partida aqui, ela é nível avançado, viu? Assim, esse plano que o Carlsen vai fazer. Porque o problema desses finais é você saber como que você vai quebrar a defesa do oponente. Então, olha que maluco. Primeiro ele vai levar o rei para B6, igual vai acontecer aqui. Primeiro, outra coisa. Sempre bom pensar no jogo do oponente. Quando o Radjabov joga esse lance, o que ele está querendo? Aí a profilaxia do Caos. O Caos, todo mundo sempre compara ele como se ele fosse um Capablanca melhorado, né? Então isso aqui é uma jogada típica do Capablanca. Aí voltou a torre e agora ele vai colocar o rei em B6. Igualzinho o Tal fez nessa partida que eu esqueci o nome do adversário. Rei F2, rei B7, rei G3. Aí sempre atento à ameaça do adversário. Não é bom deixar esse rei invadir aqui. Bispo E6. Ó, olha como que um bispo ativo consegue segurar as duas alas, né? Torre A1, ameaçando aquele A4. Só que agora não tem tanto problema. Rei B6. Se jogar A4 agora, eu tenho torre A8, né? A flexibilidade da torre de H8. Você domina a coluna H e, ao mesmo tempo, você pode acabar com as ideias primitivas do oponente na coluna A. Aí, torre C1. Radjabov só está indo torre para lá, torre para cá, né? E aí alguém pode pensar, Molina, mas por que foi tão importante levar o rei para cá? Porque agora ele consegue jogar C5.
que é uma jogada importante no desenvolvimento da posição. Aí torre A1, igual eu falei, os lances do Rajabov são irrelevantes, e aí C4. Bispo C2, e agora ele entra com rei C5. Alguém pode pensar, ué, mas, Olina, você não falou que tinha que colocar os peões nas casas pretas? Por que que ele colocou esses dois peões nas casas brancas? Porque aqui ele tem duas ideias embutidas. Uma, jogar C6, D5 e D4, que se ele conseguir executar esse plano, ele ganha o jogo. E outra, que esses peões bloqueiam a ala da dama completamente. Ó. Então, só para deixar claro, esse final aqui, o jogador de pretas ele tem que descobrir qual que é a formação de peões que ele tem que executar. O plano ganhador dele é C6, D5 e D4. Que aí, basicamente, ele cria um peão passado e vai para a glória, né? Sem contar que ele pode também tomar em C3. Então, o Radjabov agora vai fazer um plano para tentar dificultar isso. Ele joga torre A1, C6 e bispo B1. Ele fica parado. O que o Radjabov está fazendo? Ele está evitando essa ideia. Porque se o Carlsen joga D5 agora, vai cair o peão de E. Aí vem a outra parte do plano do Carlsen. Levar o rei para F6 para poder jogar D5. Então, a primeira parte foi montar essa estrutura. Essa partida ela é avançada, viu? Mas depois, como a aula fica gravada, dá para a pessoa ver 10 vezes, se for o caso, e tentar entender. Não, é surreal. Essa partida, eu acho, em termos de finais, isso. Como que o Carlsen consegue ter essas ideias? É o que eu sempre me pergunto. Porque ele descobriu que ele tinha que levar o rei na ala, fazer a estrutura B5 e C4, daí agora ele tem que levar o rei para outra ala, né? E como eu disse, ele fez igualzinho uma partida famosa do Mikhail Tal, que eu esqueci o adversário, eu sempre esqueço. Ah, não, peraí. Agora que eu me confundi. Essa partida que eu estou citando aí não é do Tal, não é do Alekhine. É do Alekhine, é uma partida do Alekhine, que eu vou ver se eu lembro. Não é do Tal, não. Foi o Alekhine que fez esse plano de ir para uma ala, depois ir para outra. Mas enfim, vamos focar aqui na partida do caos. Então, beleza. Aí ele joga rei B6, bispo C2, o branco só está esperando. Rei C7, rei D7. Aí o Radjabov, vendo que se ele não fizesse nada, o Carlsen ia simplesmente jogar esse, e depois esse. Aí ele tenta contra-jogo. Só que beleza, aí tomou torre A1. Poderia ter tomado de bispo, claro. Mas eu jogaria torre A8, né? E entraria pela coluna A. Então jogou esse. E agora ele vai atacar essa debilidade aí criada. É um peão atrasado. Torre A2 defendeu. Só que agora não tem mais aquela pressão no peão de E5. Aí agora ele faz o plano ganhador. Qual que é o plano ganhador? Essa massa de peões aí decisiva. Então, assim, esse vai e volta com o rei. Primeiro, assim, tem que lembrar que o Carlsen, primeiro, ele matou todo o contra-jogo do Radjabov. Cada lance ativo que o Radjabov tentava, o Carlsen neutralizava, né? Isso é profilaxia. E aí ele foi pouco a pouco progredindo a posição. A posição estava sob controle, né? Aí você consegue fazer isso aí calmamente. Aí agora é o finalmente do jogo, né? Bispo toma 4, cheque. Aí jogou rei D6. E agora essa massa de peões aqui é decisiva. Bispo C2, D4. Não tem problema levar um torre A6 cheque aí. Esse peão aqui fica pendurado sempre. Tentou uma defesa aqui na base do bloqueio. Bispo E4, a melhor defesa, talvez. E agora torre B6. Para defender o cheque e preparar lances como bispo D5, talvez.
rei E2 e aí G4. E aqui que é um momento crítico na defesa do Radjabov, possivelmente ele tinha que ficar parado. Ele tinha que jogar lances como rei D2 e ficar aí só na defesa passiva, que é um tema muito difícil no xadrez, você ter que ficar parado, né? Sem fazer nada. Isso é complicado. Porque na prática a gente sempre quer ficar ali tentando buscar alguma atividade, né? E esse foi o erro do Radjabov. Ele tomou em G4. Foi um dos erros, né? Aí agora toma em G4, volta o bispo, já planejando essa troca, que é o bispo que está bloqueando. E agora ele troca o bloqueador. Era necessário que o peão de F estivesse aí. Aí agora tem que trocar. É difícil voltar ali, né? Aqui, por exemplo, se jogar, por exemplo, esse, eu posso jogar em 4. Pensar aqui. D4, tiro o bispo, D3, D4, digamos que esse. Talvez eu possa jogar esse aqui. E as peças pretas estão muito ativas aqui. Está extremamente perigoso aqui para o preto, para o branco, né? Vai perder. Então ele jogou esse, mas agora D3 intermediário para criar um peão passado protegido. E agora o rei entra. Agora essa posição ela é morta para as brancas, é, porque o rei está ativo, né? Só um comentário ali. João Gabriel Molina, já que falou, é a do Alekhine que você está falando, não é a do tal. Essa partida é considerada as melhores do Alekhine, né? Que eu poderia ter conhecido essa partida, porque existe o livro. É a partida que eu citei que me deu um branco aqui, quem que é o adversário do Alekhine. Tá no livro das melhores partidas do Alekhine. Se você souber o adversário do Alekhine, pode colocar no chat aí. Me deu um branco completamente. É uma partida genial do Alekhine, que ele faz primeiro o plano de ir para a ala da dama, cria debilidades, aí ele volta. Não, primeiro ele vai na ala do rei, cria debilidades, aí ele vai na ala da dama, cria debilidades, e no fim, nesse vai e volta, o adversário se perde. Só que me deu um branco aqui, quem que é o oponente? É o Alekhine que está de pretas. E assim, eu estou citando essa partida do Alekhine porque o Carlsen fez algo muito similar aqui, entendeu? Então, por isso que eu achei relevante aqui. Mas me deu um branco qual que é o oponente do Alekhine aqui. Se alguém souber. Eu acho que o João deve saber qual que é o adversário aí do Alekhine. Se souber, pode colocar no chat aí. Senão depois, qualquer coisa, eu mando lá no grupo. É contra George Toma? Não sei. Ixi, agora. Vou ver se eu lembro aqui no decorrer aqui. Mas eu vou acreditar em você que seja essa partida aí. Beleza? Se for a partida do Alekhine que você identifica esse padrão que o Carlsen fez, então é ela. Ele provoca fraqueza na ala do rei, depois provoca fraqueza na ala da dama, depois ele volta na ala do rei, volta na ala da dama, até que uma hora a posição colapsa. E é um final, se não me engano, de torre bispo contra torre bispo, inclusive. Beleza? Então vou seguir aqui. Essa posição, por que que ela tá meio que já decisiva, né? Por conta da atividade do rei preto, que é muito maior que o rei branco, e a torre preta também está mais ativa, né? Só que ainda tem algum recurso, rei E3 para bloquear, para impedir rei E4, e agora torre G6. E o problema é que nem adianta dar cheque aqui em A5, que eu jogo rei E6. E não adianta, por exemplo, torre A6 e trocar as torres, porque esse final está perdido, né? Está perdido por quê? Esse peão sempre trava o jogo
das brancas, eu não consigo nunca jogar B4 e o peão de G está morto. Quer dizer, nessa variante aqui até daria para jogar isso, mas aí agora o rei não consegue pegar dois peões, né? Ele não consegue fazer as duas regras do quadrado, ok? Então vamos continuar aqui. Isso não aconteceu na partida. Aqui já está nos finalmente dessa partida. Ele jogou rei E4, que é irrelevante, torre G4. Agora é só saber finalizar o finalzinho de torres aqui, né? O Carlsen, ele é super mestre nisso, né? Super grande mestre nisso. Torre F4, cheque. Torre F1. Agora é só saber posicionar a torre. Ele está querendo chegar com a torre em E2, por exemplo, né? E aqui abandonou. Abandonou porque se jogar, por exemplo, G4, né? O desespero aí, eu jogo cheque, cheque, e agora vou ter dois peões passados, a posição ganha no piloto automático. Aí, isso aqui não tem menor chance. Então, por isso que quando jogou Torre F1, abandonou e já pediu o Uber aí para ir embora, né? Para ir para a próxima rodada. Então, assim, essa partida, tudo bem que a técnica de finais ali ela é um pouco mais complexa, mas assim, vamos atender às prioridades. Primeiro, eu diria a prioridade psicológica ao conhecer o adversário. Carlsen quer trocar as damas e levar para o final. Que isso aí ele consegue matar o jogo dinâmico do Radjabov. Então isso faz parte do jogo. Você conhecer o seu adversário, né? Se ele for um adversário frequente, você jogar contra o estilo que ele gosta, né? Então, se eu sei que meu adversário gosta de atacar, dar mate, essas coisas, levar para os finais é uma boa. Depois, jogadas como F6, já preparando aí a estrutura de peões para enfrentar o par de bispo. Então, o Carlsen aqui já estava pensando lá na frente. Que mais? Aquele B5 para usar uma das ideias padrões ao enfrentar o par de bispo, que é para reforçar o C4. E também esse peão, mais tarde, a gente viu que ele é importante aqui no controle da ala da dama, né? Ele meio que dificulta tanto o A4 quanto o C4 do adversário. Aí a decisão questionável, né? O bispo por E5. E aí, depois, o Carlsen vai invadir pela coluna H e vai fazer aquele plano à la Alekhine, né? Vai mexer numa ala, vai provocar a outra ala, aí vai ter a primeira parte de levar o rei. Bispo B3 é importantíssimo para dificultar o A4, jogada profilática. Aí vai levar o rei, evita o rei G4, finalmente chegou com o rei, e agora ele consegue jogar o C5. Por que ele levou o rei para B6? Para defender o peão de B5 e poder jogar C5. E aí ele consegue jogar C4, ele fixa essa ala da dama, e agora surge aquele plano ganhador que eu mencionei, que é jogar C6, D5 e D4. Que aí o Radjabov vai posicionar a torre de modo que impede isso, só que agora o Carlsen vai fazer a outra grande manobra do rei, que aí ela foi interrompida por conta do A4. Aqui também é um tema interessante. Nós temos sempre que adaptar nossos planos ao plano do adversário, viu? Porque às vezes a pessoa pensa assim: não, eu tenho que levar o rei para lá. Não, pera aí, o adversário jogou A4. Então agora mudou um pouco. Agora ele deu essa janela de oportunidade de trabalhar o peão de B2. Às vezes o jogador fica com a ideia fixa e fala assim: não, eu tenho que levar o rei para F6. E nem vê o que está acontecendo na posição. Então, pera aí. Agora ele conseguiu fazer o plano dele. E essa posição, o Radjabov ainda tinha defesa, né? Como a gente viu. Mas ele vai falhar aqui. E
E aqui ele ainda parece que tinha rei C1, né? Mas aí já é mais difícil. E agora esse final aqui, esse lance intermediário é importante, né? E aí agora o final tá final de dois aí com a faca e o queijo na mão. Então assim, eu quis mostrar essas duas partidas do Carlsen, uma de 2007, que o Carlsen ainda não era número um do mundo, mas já tinha todos os indícios que seria, né? Inclusive campeão mundial. E essa de 2012, que o Carlsen já era número um do mundo, mas ainda não era campeão mundial também. Ela estava voando aqui, né? Que ele foi ser campeão mundial no ano seguinte, no match contra o Anand. Mas esse jogo do Carlsen sempre, quando ele está inspirado, né? Prestando atenção nas prioridades, né? Sempre também a profilaxia. Profilaxia que é você enxergar que o adversário pode ameaçar para te prejudicar, né? E aí você, com certa antecedência, você já vai se precaver, né? Não é depois que acontece a ameaça do oponente que daí você vai se defender. Não, ele já toma uma medida profilática antes que a bomba estoure, né? Então, o Carlsen, como eu disse, muitos reconhecem ele como capa branca melhorado, então ele tem essa característica profilática no jogo dele. O Carlsen inspirado é impossível de parar nesse assunto, entendeu? E essas sutilezas aí do plano dele, né? Como que ele vai progredindo, né? Então, assim, o Carlsen, é legal de ver as partidas dele, que ele é um jogador que ele vai resolvendo problemas. Às vezes ele até nem joga a abertura perfeita, não é o ponto forte dele, nunca foi. Aí, às vezes, ele tem alguns problemas estratégicos para resolver, e aí ele foca naquilo, entendeu? Aí aquilo é a prioridade da posição. Aí ele tem um problema estratégico X, ele resolve. Y, ele vai lá e começa a trabalhar para resolver, entendeu? Ah, o adversário tem par de bispo. Então vamos trocar o par de bispo. Ah, o adversário está querendo entrar na coluna A. Vamos evitar. Ah, o adversário está querendo bater no meu peão de E5. Então vamos levar o rei para defender o peão e daí avançar D5. Então sempre ele tá meio que parece sempre uma jogada à frente, né? É interessante o, é- esse jogo profundo do Carlsen, né? Eu sei que talvez as duas partidas aqui, principalmente essa segunda aqui, partida um pouco complexa, sim, mas se olhar com calma, com carinho aí, dá para ir entendendo aí passo a passo aí do plano do Carlsen, entendeu? Inclusive até aquela jogada psicológica, né? Ela não é menos importante, que é o dama G6, né? Pode passar despercebido, mas trocar as damas contra um jogador hiperagressivo como o Radjabov é importante. Que aí você mata metade do jogo dele, entendeu? Então fica essa dica psicológica também. Beleza? Então, deixa eu encerrando aqui a gravação, né? Daí, é, encerrar aqui.